Vocês só faziam a consulta, da mesma forma vocês vão fazer com essa tabela. Porque ao longo do tempo, quando vocês forem treinando, vocês vão se acostumar, tá? Mas nesse momento eu não quero ninguém decorando nada, tá certo? Vamos lá, agora eu vou dar alguns exemplos e vou explicando para vocês. Vejam, aqui eu tenho um exemplo do grupo dos álcoois, né? Para ser considerado fazer parte da função orgânica álcool, ele precisa ter o grupo funcional, que é composto por um carbono, que faz ligações simples, como vocês estão vendo aqui, OH. Ele precisa ter esse grupo funcional para que ele faça parte dessa função. É uma característica a presença desse carbono com ligações simples, e aí aqui pode vir outro carbono, pode vir hidrogênios, e em uma das extremidades tem que vir o OH. Como nesse caso aqui, olha só, eu tenho carbono fazendo ligações, e aí se esse daqui tivesse uma dupla não tinha problema, mas aí chego aqui e eu vejo que, ó, esse carbono aqui, ele é exatamente igual a esse. Esse carbono, ele faz ligações simples e ele tem a presença do OH. O OH eu chamo de hidroxila, tá? A presença da hidroxila no grupo dos álcoois faz com que ele, numa estrutura, faz com que ele seja pertencente ao grupo dos álcoois. A função orgânica álcoois. Veja aqui nesse outro. Aqui eu venho olhando esse carbono ligado a hidrogênio e carbono. Não tem nada a ver. Mas se eu olhar aqui, eu vejo, ó, hidroxila. Se eu encontrei hidroxila, que é o OH, né? Eu vou olhar aqui. Esse ligação é simples, essa também e essa também. Então, eu tenho um OH ligado a um carbono fazendo ligações simples. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, isso aqui é o mesmo que isso. Então, essa estrutura também faz parte do grupo dos álcoois. Mas aí vem aqui. E essa? Vamos lembrar. Cada pontinha dessa tem um carbono. E essa tem um carbono? Não, porque eu tenho um O no final. Se eu tenho um O, significa que essa ponta tem um O, já está ocupada. Mas essa não tem os encontrinhos, eu tenho um carbono. Então, se aqui eu tenho um carbono, tá ligado a um OH, não apareceu uma dupla, alguma coisa aqui, então aqui eu também tenho um álcool. Vejam, o que é o álcool? É um OH ligado a um carbono que só faz ligação simples, como nesse caso e nesse caso. E o OH sempre aparece na ponta? Não. Pô, aqui ele apareceu no final, mas aqui ele apareceu no meio da estrutura. Vejam que aqui eu tenho um outro tipo de estrutura, olha só, e é importante ver isso. Eu tenho aqui uma casinha, né? É o que eu chamo de anel benzeno. Não tá bem desenhado, vocês já viram várias vezes ele no grupo. Então, eu tenho uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. E ele tá ligado ao H. Ele é um álcool? Não. Nesse caso, quando eu tenho essa estrutura, e tem que ser essa estrutura ligada a um OH, eu tenho um fenol, tá? Esse é o grupo funcional. Eu tenho que ter um anel benzeno, essa pontinha não existe. Tenho que ter um anel benzeno ligado a um OH. Vamos ver exemplos. Olha aqui. Eu tenho um carbono com 3 ligações, mas ele me importa? Não. Isso é o meu R. É alguma coisa. O que me importa é isso aqui, ó. Eu tenho um anel benzeno, e aí eu tenho que contar se eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla simples, uma dupla e uma simples, ligada ao H. Então, se eu tenho essa estrutura aqui, ligada ao H, eu tenho um fenol. Mesma coisa aqui. Veja que é uma estrutura completamente diferente, mas eu vejo que essa casinha, né, como alguns chamam, ó, eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, dupla e uma simples. Então, e tá ligado a um H. Então, se eu tenho isso aqui, faz parte do grupo funcional. É o grupo funcional dos fenóis. Então, essa e essa é um fenol. São estruturas pertencentes aos fenóis, tá? Vejam que outro grupo que eu tenho é o grupo das cetonas, tá? E como é essa cetona, professora? Cetona, ela é um grupo, lembrando, não é acetona é a propanona, ela faz parte do grupo das cetonas, mas a cetona sem o A, cetona somente, é uma função que tem como grupo funcional isso aqui, ó. Veja só.
eu tenho um carbono, que faz uma dupla ligação com oxigênio. Para cá, eu tenho... Esse R pode ser entendido como carbono ou hidrogênio. E para cá, eu tenho também outro carbono, tá? Então, o que é a acetona? Então, a acetona, ela tem um carbono com uma dupla O ligada a um carbono e um outro carbono. Ou um hidrogênio e outro hidrogênio. Depende, tá? Veja um exemplo aqui. Eu tenho uma estrutura. E aí, quando eu vou olhando, eu enxergo uma letra que não é nem C, nem H. É um oxigênio, é um O. Se eu enxerguei esse O, eu vou olhar como é que ele está ligado. Ele está ligado com a dupla ligação com carbono. E esse carbono, ó, esse daqui que eu tô falando, ele tem um outro carbono para cá, outro para cá. Eita, eu já vi isso em algum lugar. Olha, vamos comparar? Carbono com a dupla ligação com oxigênio e tem alguma coisa para cá e alguma coisa para lá. Então, ele tá no meio. Eita, professora, é igual. Se é igual, então eu tenho uma... Vamos ver esse outro exemplo? Carbono no líquido. Aí eu olhei. Eita, isso aqui é um oxigênio. Vamos olhar como é que ele tá ligado. Certo. Ele tá ligado com uma dupla ligação com outro carbono. Eita, professor, então ele já tem cara de cetona. Tá no meio? Tá. Tem carbono pra cá, tem carbono pra lá. Então, eu também tenho uma cetona. Então, entendi. Para ser cetona, eu tenho que ter carbono com dupla O, que eu chamo de carbonila, ligado para cá e para cá com outra cadeia. Tá no meio. Pronto. Do exemplo de função, esse é o penúltimo que eu vou dar, tá? Veja só. Esse é o nosso amado ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem como grupo funcional C, dupla O, igualzinha lá nas cetonas, só que pra cá eu não tenho carbono, eu tenho um O e um H. Ah, professora, mas isso aqui não é dos álcool? É, mas quando eu tenho um H junto com o C dupla O, então eu não tenho mais álcool, nem cetona, eu tenho um ácido carboxílico. Então veja, OH e C dupla O. Tudo junto forma o grupo dos ácidos carboxílicos, tá? Ou um exemplo. C, não me importa. C. Eita, professora, eu tô vendo 2 oxigênios. Se eu tenho 2 oxigênios e eu sei que esse está ligado com uma dupla ligação com esse carbono e esse está junto de um hidrogênio, então eu tenho C dupla O, OH. Então eu tenho aqui um ácido carboxílico. Vamos olhar esse outro. Tá, professora, eu tô olhando e tô vendo um monte de C com H, não me importa de jeito nenhum, né, professora? Não. Isso aqui, tudo isso aqui é esse R aqui. Ele não faz a menor diferença pra gente. Mas aí eu vou olhando e eu encontro isso aqui, 2 oxigênios. 2 oxigênios já me chama a atenção, porque os ácidos carboxílicos tem 2, né? Já me chama. Aí eu olho, tá na ponta. Outro indício. E eu tenho C dupla O, OH. Eita, professora, é igual. Se é igual, então eu também tenho um ácido carboxílico. Mesma coisa aqui. Lembrando, quando eu faço essa estrutura assim, eu tenho carbono em cada uma dessas extremidades. Botei eles aqui para vocês verem, tá? Então, eu venho olhando carbono, dupla O, OH. Ah, professora, então já sei. Sempre que eu olhar e tiver igualzinho, o grupo funcional tiver repetido igualzinho na estrutura, eu já vou saber qual é a função. Isso. E se esse grupo funcional for um C dupla O, OH, tiver 2 oxigênios, então já sei que ele é um ácido carboxílico. Arrasou. Mas prestem atenção em uma coisa. Nos ácidos carboxílicos, a gente viu que o grupo funcional era C dupla O, OH. Na cetona, a gente viu que era C dupla O e seguir alguma coisa para lá, carbono e carbono, tá no meio. Mas se eu ver C dupla O e só tiver um H aqui na ponta, pra cá pode entender que tem carbono, for na pontinha e só tiver um H, então eu não tenho mais nem cetona nem ácido carboxílico, eu vou ter um aldeído. Então vocês vão prestar atenção nisso. Tá na ponta? Tá. Tem quantos oxigênios? Se só tiver um, não é ácido carboxílico, é aldeído. Se tiver 2, então é ácido carboxílico. Vejam aqui, mesmo exemplo que eu dei aqui nos ácidos, tá vendo? Aqui eu coloquei ele, mas vejam que na ponta eu tenho um H apenas, não tenho mais um H, só tenho um oxigênio. Então eu tenho um aldeído. Veja que o grupo funcional é igualzinho. Aqui nesse caso,
vem todos eles. Na ponta eu até ia escrevendo errado, conto só tem um oxigênio. Então, eu tenho um aldeído, tá? E assim vocês vão fazer, olhando naquela tabela, com todas as outras funções, tá? Que eu não vou me estender mais aqui, mas o que nem vocês estão vendo, é só ir olhando o grupo funcional que tá lá na tabela e vocês já